Tema da mensagem, né? Ainda não tivemos ainda aí, já tenho em mente qual será a nova série de mensagens, mas estou estudando. Mas eu quero pregar nesta noite sobre é tempo de mudar, é tempo de orar. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Logo após eu ler o texto, então o Ministério de Louvor tem a palavra novamente. Irmãos diáconos, logo quando eu terminar a mensagem, a irmã Sandra vai cantar. Vocês buscam as nossas crianças lá, para as irmãs tomarem ceia, por favor, tá bom? Muito obrigado. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei. Em outras versões, sararei a sua terra. Ministério de Louvor tem a palavra. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam.
minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É tempo de mudar, é tempo de orar. Quando Salomão, então, meus irmãos, ele herda o trono de Davi, que é o contexto desse versículo. Quando Salomão, então, ele herda o trono de Davi, seu pai, podemos afirmar categoricamente que ele herda o trono quebrado. Israel estava quebrada, financeiramente falando, Israel estava mal das pernas. Por quê? Porque Davi tinha pegado todo o ouro, toda a prata dos despojos de guerra e tinha investido tudo para o templo do Senhor, para fazer a casa de Deus. Então todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza que Davi tinha angariado durante o seu reinado, ele então transforma tudo isso, né, em artefatos para o templo, para a casa de Deus. Mesmo porque era desejo de Davi construir o templo, era desejo de Davi construir a casa do Senhor. Mas Deus não deixou que isso acontecesse, porque Davi era homens cujas suas mãos eram as mãos de sangue, e o Senhor não queria que Davi construísse essa casa. Então a casa do Senhor ficou na responsabilidade, ficou no ensejo de Salomão, então, construir o templo do Senhor. Quando então Davi estava para fechar os seus olhos, para morrer mesmo, a última coisa que Davi disse para Salomão foi o seguinte: se você andar segundo os passos do Senhor, você será muito abençoado, e a nossa nação também. Meus irmãos, o povo estava feliz, seus súditos estavam todos felizes, porque estavam todos num só intuito, num só desejo, num só coração: construir a casa do Senhor, construir o templo. O templo de fato seria um marco em Jerusalém. Nada outrora fora construído anteriormente, nem tinha algum plano para o futuro, como a construção da casa do Senhor. Um templo voltado para a adoração ao Senhor. Então o povo estava feliz, o povo estava alegre. Mas a grande realidade, meus queridos irmãos, qual que era o objetivo fulcral para a construção desse templo? Qual era o objetivo para a construção desse templo? Quais os benefícios que iria trazer esse templo para Jerusalém? Quais as razões que aquele templo iria ser construído? Mesmo porque em Atos capítulo 17, versículo 24 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então qual a verdadeira razão de ser feito aquele templo ali em Jerusalém? Certamente aquele templo seria muito luxuoso, certamente aquele templo seria grandioso demais para aquele lugar. Mas a pergunta que não quero falar, a pergunta que eu quero fazer neste momento: qual seria o verdadeiro objetivo para a construção daquele templo? Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, numa casa luxuosa, num carro luxuoso, numa empresa enorme, se a presença do Senhor não se faz presente, de nada serve. E eles estavam preocupados, né, de uma maneira abissal ali, de construir o templo. Mas a pergunta mais importante: quem iria habitar naquele templo? Quem estaria ali
quem eles iriam adorar de verdade naquele templo, naquele lugar. Não adiantava nada ser luxuoso, um templo que chamaria a atenção de todos os povos, se Deus verdadeiramente não estivesse ali, não habitasse naquele templo. Porque Deus exige do seu povo prioridade, exclusividade. Isso Deus exige de nós. Mas qual seria a verdadeira razão para a construção daquele templo? Era tempo de mudança, mas era tempo também de buscar o Senhor. E nós vemos então que o tempo que foi estabelecido por Deus, a qual Salomão tinha toda uma vida a ser seguida, todos os caminhos, obstáculos. E quando eu estava imaginando que era tempo de mudar, tempo de orar e tempo de construir. Então, meus irmãos, diante do que nós estamos passando aí, diante dessa pandemia, é tempo de construir. Eu não sei se você já percebeu disso, mas todos nós, diante da pandemia, todos nós perdemos alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Todos nós perdemos algo. Se você parar, se você analisar, você vai ver que você perdeu alguma coisa nesta pandemia. Todos nós perdemos alguma coisa diante dessa pandemia. Diante dessa pandemia nós perdemos pessoas. Diante dessa pandemia pessoas perderam empregos. Diante dessa pandemia pessoas perderam a alegria. Diante dessa pandemia perderam-se casas, apartamentos, perderam-se carros, dinheiro. Então, diante, meus irmãos, desse cenário, todos nós perdemos algumas coisas. E de fato a coisa aí mais importante que alguns perderam foram pessoas. Então, diante desse cenário, meus irmãos, todos nós perdemos coisas valiosíssimas, todos nós perdemos coisas grandiosas, todos nós perdemos alguma coisa. Mas parece que isso está passando. E é tempo de construir. É tempo de nós reconstruirmos. É tempo de nós construirmos. E só vamos conseguir, de fato, construir se dentro dessa construção houver mudanças. Dentro dessa construção houver, de fato, muitas, mas muitas orações mesmo. Não iremos construir se nós não mudarmos, se nós não orarmos, se nós não buscarmos o Senhor. E o texto é bem claro quando ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é esse povo? Somos nós. E é nós que devemos buscar o Senhor, é nós que devemos clamar o Senhor. Então é tempo de construção, é tempo de construir. Se não tempo de construir, é tempo de reconstruir. Mas não é tempo de nós ficarmos parados. É tempo de nós fazermos algumas coisas. Há muitas pessoas se entregando, há muitas pessoas deixando de sonhar. Olha, Jesus Cristo está voltando. Sim, Jesus Cristo está voltando. Mas como servos do Senhor, que Ele possa nos encontrar trabalhando, vivos, buscando a presença dEle. Porque é tempo de construir. Construir, precisamos mudar, precisamos orar. E foi justamente isso, então, que o Senhor calou os corações daquele povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, lhe orar, buscar a minha face, se arrepender, largar os maus caminhos, eu ouvirei as suas orações e curarei a sua terra. Mas nós vemos aí que o Senhor então requer de nós
algumas mudanças. Mas o Senhor também quer que nós possamos construir algo. É tempo de construir. É tempo de construção. É tempo de fazer. Só iremos conseguir, meus irmãos, se realmente nós começarmos a buscar o nome do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, é tempo de dedicação. Não era só construir o templo. Havia necessidade que eles se dedicassem a isso. Abrissem mão dos seus tempos. Abrissem mão das suas vidas. Abrissem mão de algumas coisas. Eles precisavam se dedicar para essa construção, para esse templo. Havia necessidade de construir. Havia necessidade de se dedicar. É tempo de correr atrás do prejuízo. Você já ouviu essa frase? Né? Eu preciso correr atrás do prejuízo. É tempo disso. De correr atrás do prejuízo. Existem certas coisas que não irão voltar mais. Existem certas coisas que passaram. E nós precisamos nos dedicar a esse novo tempo. Precisamos nos dedicar a essa nova fase das nossas vidas. Meus irmãos, hoje em dia, quem é o próspero? Hoje em dia, quem é o abençoado? Não é aquele que tem um bom carro, não é aquele que tem uma boa casa, um bom emprego, mas é quem tem uma boa cabeça. Porque a nossa geração é uma geração doente. A nossa geração não é uma geração sadia. A nossa geração é uma geração que hoje está de um jeito e amanhã está de outro jeito. Levanta de manhã de uma forma, à tarde está de outra, à noite está de outra. Essa geração é uma geração doente. Mas o texto está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se eu buscar o nome do Senhor, eu buscar a face do Senhor, o Senhor é capaz de mudar, de construir, mas para isso precisa da minha dedicação. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, até a morte, pastor, até a morte, tudo tem um propósito debaixo dos céus. O Senhor tem um propósito para tudo nas nossas vidas. Portanto, meus irmãos, devemos nos dedicar, buscar a face do Senhor. Eu não sei se isso tem acontecido com você, É só nós nos colocarmos mais diante do Senhor. Você quer ter problema, na sua vida? Você quer ter problema no âmbito espiritual, seja lá qual for? A partir do momento que você se consagra mais a Deus, a partir do momento que você se santifica mais a Deus, a partir do momento que você quer trilhar um caminho, mais digno diante do Senhor, meus irmãos, são tantas coisas que se levantam, são tantos os problemas, são tantos as dificuldades. Nesses 40 dias que nós estamos fazendo de jejum e oração, como o diabo tentará, como o diabo vai tentar se levantar. Por quê? Porque a igreja está buscando a face do Senhor, a igreja está buscando a cada vez mais ficar no altar do Senhor, e o inimigo não fica feliz diante dessa situação. Então o povo de Israel, especificamente Jerusalém, o Senhor estava pedindo para que o povo então se dedicasse mais o seu tempo, suas vidas, mais ainda diante do Senhor. Então, é tempo de mudança, é tempo de orar, é tempo de construir,
mas é tempo de dedicar-se mais ao Senhor também. Como precisamos nos dedicar ao Senhor. Como o Senhor gosta de homens e mulheres que se dedicam a Ele, que o seu olhar está voltado ao Senhor. E nessa noite eu quero fazer aqui uma proposta aos maridos, às esposas, aos filhos. Marido, seja mais dedicado à sua esposa. Esposo, seja mais dedicado ao seu marido. Filho, seja mais dedicado aos seus avós. Os netos. Que nós possamos ter essa dedicação maior, esse carinho maior, esse amor maior. Se dedique mais. Se dedique mais ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Se dedique mais e você verá as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Sabe, meus irmãos, eu aprendi certas coisas no meu caminhar eclesiástico aí, né? E eu gosto disso. E por onde eu passo, as pessoas que estão ao meu redor, eu sempre ensino isso. Se for para você fazer alguma coisa reclamando, não faça. Se você tiver que ajudar alguém, né? E se for para você fazer reclamando, não faça. Alguém já fez alguma coisa reclamando para você? É terrível. Um dia desse, meus irmãos, eu comprei um terno, né? Um blazer, e fizeram a primeira tentativa para entregar lá na minha casa, não conseguiram, né? E não sei porque foi parar lá na rua Guaicurus, lá na Lapa, né? E eu conheço alguém, né, da minha família, que ele trabalha como motorista e vai para todos os lugares, né? E eu pedi para essa pessoa pegar para mim, né, esse objeto. Uma pessoa novíssima, muito novo, né? E essa pessoa foi lá pegar, mas não deu certo. E disse que estava atrasando o serviço. E começou a reclamar, né? E eu peguei e falei assim, olha, agradeci. E falei assim para mim mesmo, né? Nunca mais eu vou pedir para esse fulano fazer nada. Né? Ele pode me ocupar, ele já me ocupou. E pode me ocupar. Mas eu não ocupo mais. Porque a pior coisa que existe é alguém fazer algo para você e fazer reclamar. E o pior ainda, né? É quando essa pessoa ainda fala, e ainda ela se propõe a fazer, aí acabou tudo. Aí acabou tudo mesmo. Que nós, como servos do Senhor, se você for fazer algo, se não der para fazer, diga, não dá, eu não vou fazer. Mas se você aceita, não faça reclamar. Que é a pior coisa que existe. Como é maravilhoso quando nós temos dedicação nos nossos corações, como o Senhor se agrada de alguém que é dedicado, que é alguém que faz com amor, alguém que faz com carinho. E era justamente isso que o Senhor estava falando ali no coração de Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, ou seja, se dedicar, se arrepender, buscar, eu sararei a sua terra. Então nós podemos observar que muitas doenças aí, fruto de um coração que faz as coisas reclamando, sem vontade nenhuma, de qualquer jeito. E de qualquer jeito o Senhor não aceita. O Senhor sempre, meus irmãos, sempre Ele vai querer da nossa parte exclusividade, prioridade, o melhor. Sempre o Senhor vai querer o melhor. Terceiro lugar, eu não sei porquê, meus irmãos, colocaram o relógio na minha cara. Não sei qual motivo. Está bem ali, ó, o relógio. Em terceiro lugar, meus irmãos,
É tempo de consagrar. Nós vemos aqui então que há tempo de mudança, é tempo de oração, é tempo de construir, é tempo de se dedicar e é tempo de consagrar. É tempo de vida no altar. É tempo de buscarmos o Senhor. E quando eu digo, meus irmãos, que é tempo de consagrar, é tempo de vida do altar. Essa palavra está arcaica, né? Quando eu cito isso, essa palavra está envelhecida, está velha demais. Quando nós falamos a respeito de vidas no altar, de consagração. E o Senhor está dizendo, o texto está dizendo aqui, meus irmãos, que o povo deveria se afastar dos maus caminhos. E se isso acontecer, ele está dizendo, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sararei a sua terra. Eu sempre disse isso para os irmãos, né? Inúmeras vezes. Eu às vezes ouço e já ouvi muito isso no passado, né? As pessoas diante de uma situação inóspita, diante de uma dificuldade, então a pessoa sempre, pastor, esteja orando por mim, quando não, pede por um diácono, liga para o ex-pastor, liga para um mentor, liga para alguém, esteja orando por mim, isso é maravilhoso, né? Pedir para alguém estar orando. Mas quando Tiago, a carta de Tiago diz, né, que a oração do justo, ele pode muito em seus efeitos. Quem é o justo? Quem é esse justo? São todos aqueles que são justificados, meus irmãos, pelo sangue de Jesus. Você é o justo, eu sou o justo. É a nossa oração que muda o mundo, que muda o curso do mundo. Eu não posso crer e nem apostar na vida espiritual do meu pastor, do meu amigo, do meu irmão, mas sou eu. Sou eu que devo buscar a face do Senhor. Sou eu que devo colocar a minha vida diante do altar do Senhor. Sou eu que devo ser essa pessoa dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor. Os irmãos, eu já disse aqui, torno a falar, eu sou uma pessoa muito abençoada, né? Sabe que eu sempre quis um terno desta cor, mas eu não achava de jeito nenhum dessa cor, né? Bonito, fala a verdade, né, meu amigo? Se não é também, fique quieto. Sempre quis, meus irmãos, um blazer dessa cor aqui, né? Eu estou dando testemunho para os irmãos de outras coisas também, e tudo que eu às vezes penso em ter, né? Na hora que eu menos estou pensando a respeito, né? Até as coisas mínimas, grandes, mínimas, o Senhor coloca diante de mim. Como isso é importante? Eu sei que isso acontece com você também. Às vezes você pensa, quando você pensa, o Senhor já te deu, né? Muito mais aquilo que nós queremos ou pensamos, o Senhor nos abençoa. E isso é maravilhoso, meus irmãos, nas nossas vidas. Quando nós colocamos as nossas vidas diante do altar do Senhor, como é bom, é Ele que luta por nós, é Ele que faz por nós. Isso é maravilhoso. Isso faz com que nós nos dediquemos mais ao Senhor. Isso faz com que nós entregamos as nossas vidas mais ao Senhor, porque é Ele que faz por nós. Tudo aquilo que nós pensamos e almejamos, o Senhor tem muito mais a dar do que nós imaginamos. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. E nós vemos então que Salomão, ele herda então ali Israel quebrada financeiramente. E ele já muito novo então, ele herda o trono do seu pai. E quem conhece a história sabe, né? Ele já herda com um monte de dificuldade. E o Senhor diz para ele, se revela a ele dizendo: o que você quer?
Tudo que você deseja eu te dou. E ele diz ao Senhor: Senhor, eu quero sabedoria. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Salomão foi um homem, um dia desse passou no Fantástico, né? E olha que eu não assisto, mas ouvi há uns tempos atrás. Nunca existiu um homem tão próspero, tão rico como Salomão. Ainda não existiu. Porque ele pediu para o Senhor sabedoria. E quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, todas as áreas da nossa vida, elas são preenchidas quando nós pedimos para o Senhor: Senhor, me dá sabedoria. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade teológica do ABC, e quando eu estava perto de fazer a primeira prova que eu ia fazer ali na faculdade, e a média até então lá era 8, numa questão, num questionário aí de 10 perguntas, 3 você estava em DP, né? Tinha que acertar no mínimo 8, né? E quando eu estava ali prestes a fazer a prova, a minha esposa ligou e disse que a Camila estava muito ruim, doente. E ali eu já não consegui mais me concentrar e não consegui mais fazer a prova. E a primeira prova ali da faculdade que eu fiz, eu fiquei em DP, a primeira prova. Me desconcentrou, né? E eu fiquei muito triste naquela situação. Eu fui lá na diretoria, conversei com o professor falou que não podia fazer nada, mas tinha visto que eu tinha ido mal na prova, né? E ele falou: eu vou te dar outra chance de você fazer a prova, né? E eu falei: Senhor, a tua palavra diz, e o Senhor gosta disso, meus irmãos. O Senhor ama essas coisas. Lembra o Senhor na palavra, né? Se você estiver passando por alguma necessidade, por alguma situação, lembra o Senhor: Senhor, a tua promessa diz, Senhor, é a tua palavra que fala, é promessa do Senhor, né? E a palavra do Senhor diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. E foi uma bênção de Deus os 3 anos e 6 meses que eu estudei lá apenas, né? Foi uma bênção de Deus. Quando nós temos projeto de Deus nas nossas vidas, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós nos humilharmos, orarmos, Ele diz: se buscar a minha face, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei, sararei a sua terra. Mas para isso, há necessidade de nós buscarmos o Senhor. E o nosso Deus, meus irmãos, quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós depositamos nossas vidas diante do Senhor, grandes coisas o Senhor faz nas nossas vidas. Amém. Talvez aí você, no seu lugar, nunca imaginou ter o que você tem. Talvez aí no seu lugar, talvez você está dizendo: Senhor, o Senhor me deu muito mais do que eu pensava ou imaginava. Por que o Senhor fez isso? Porque você buscou a face dele. Porque você se humilhou. E Ele ouviu a sua oração. Eu vou falar novamente aqui o que eu tenho dito. Eu tenho dito aos irmãos, eu vou falar novamente. Eu não comungo desta ideia. Mais uma vez o pastor vai falar para ficar bem claro. Eu não comungo desta ideia. Eu fiz uma série de estudos sobre isso. Eu não concordo com isso. Isso é uma frase diabólica. Quando alguém diz: eu sou um pecador. Eu sou um pecador, eu sou um pecador. Não. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu posso pecar, mas não sou mais um pecador. O pecado não habita mais em mim. Se eu tenho uma vida de consagração, se eu tenho uma vida de santificação, eu não posso ser um pecador mais. Eu não sou um pecador, quanto
Tomás, eu peco, mas eu não sou um pecador, porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Como que alguém que busca a consagração, alguém que busca ter uma vida diante do altar do Senhor, assume, eu sou um pecador. Se você continua sendo um pecador, você precisa aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Você peca, mas o seu estado não é de um pecador. Pecador é aquele que ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse é pecador e continua pecando. Eu gosto muito de uma frase de alguém que disse assim: quando eu estava no mundo, eu corria para o pecado. Quando eu aceitei a Jesus, eu corro do pecado. Ele sai do estado de pecadores. Somos lavados, remidos. É muito fácil, né? É muito fácil alguém pecar. É muito fácil alguém cair no erro e simplesmente como crente dizer assim: eu sou um pecador. Então está tudo certo, né? Então está tudo certo. Eu sou um pecador, eu vou pecar. Né? Mas quando eu assumo, meus irmãos, o papel que eu sou alguém lavado, remido no sangue de Jesus, eu vou pecar. Eu posso até cair, mas o meu estado não é esse. O meu estado não é um estado pecaminoso. Agora que eu recebi Jesus, o meu estado é o estado de um salvo, de um lavado, de um remido no sangue de Jesus. Então, meus irmãos, para concluir, olha só que interessante. Se você orar, Ele vai ouvir. Se você buscar, Ele vai perdoar. Se você se converter, Ele vai te sarar. Olha que interessante. Olha que interessante. Dia desse eu estava conversando com alguém, e alguém estava dizendo assim: pastor, algumas vezes eu lembro de quem eu fui no passado, dos erros que eu cometi. O que eu devo fazer? E eu disse para essa pessoa assim: olha, o acusador das nossas almas, ele é o diabo. É ele que nos acusa. E muitas vezes nós lembramos de pecados anteriores que o Senhor já perdoou faz tempo, que Ele nem lembra mais, e aquilo vem na minha mente. Quando esses pensamentos, todos nós, meus irmãos, todos nós no passado cometeu alguma coisa ou vai cometer alguma coisa que aquilo marca, entristece os nossos corações. Todos nós. Eu tenho coisas que me entristecem. Tenho certeza que os irmãos também têm. Amém? Amém. Ok. Mas quando esses pensamentos, eu pensei que só eu que, né? Mas quando essas coisas vierem à sua mente, que você possa clamar pelo sangue de Jesus. Que você possa falar para o diabo: você foi envergonhado. Eu não te pertenço. A minha vida agora é do Mestre. E os meus pensamentos são pensamentos de paz, de alegria. A minha vida pertence ao Senhor. Isso que nós devemos fazer. É isso que o texto está dizendo. Nós devemos buscar a face do Senhor. Abandonar os velhos caminhos. Onde abundou o pecado, é isso aí, meus irmãos. Muitas vezes o Senhor nos leva no fundo do poço para mostrar que a sua graça é grandiosa sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor faz. Eu gosto de um pensador, se não falha a memória, é René Descartes. Eu gosto muito disso, dessa palavra, que diz o seguinte: que o insensato, ele erra e não aprende com seus erros. O inteligente, ele erra, porém ele aprende
com os seus erros. E o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Mas, contudo, nós vemos Deus. Menos por insensato, né? Mas pelo inteligente, pelo sábio, nós vemos. Né? Você sabe que eu respeito muito as pessoas quando elas, em algum momento nas suas vidas, caíram, né? E se reergueram novamente. Eu vejo a graça. Né? Se você não tem misericórdia no seu coração, eu louvo a Deus que essa igreja é uma igreja amorosa e misericordiosa. Se você não tem misericórdia no seu coração, você não pode ler Salmos. Nós vemos um crime terrível da parte de Davi. Mas nós vemos também um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Né? Que eu e você possa ser alguém segundo o coração de Deus. Que você possa olhar para o seu irmão, se algum dia ele cair ou errar. Que você possa ter misericórdia na vida dele. Você quer ver a espiritualidade de alguém? Você quer medir a espiritualidade de alguém? É quando você sabe que alguém cometeu algo terrível e mesmo assim você amar, você se dedicar por aquela pessoa, você ter carinho. O mesmo que Jesus fez por nós, você está fazendo por esta pessoa. Como Deus ama pessoas assim. Como Deus ama pessoas assim. Né? Já recebi pessoas nesta igreja que estão aí sentadas nos bancos, faltaram hoje. Né? Pessoas quebradas. Pastor, você vai querer ouvir mesmo o que aconteceu? Eu quero. Eu vi Deus reconstruindo, fazendo de novo. Não há pecado que esse Deus não perdoa. Não há problema que esse Deus não resolve. Amém. Que você possa ser chamado pelo Senhor, um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus. Amém. Quando nós temos essa consciência, meus irmãos, quando nós temos essa consciência, que poderia ser eu, que poderia ser você, quando o nosso senso de julgamento é bem pequeno, quase nada, pode ter certeza que o Senhor vai te sustentar. Mas quando você aponta o seu dedo para alguém, quando você julga alguém, quero dizer para você que a sua queda está breve. Sua queda está chegando. O orgulho, segundo Salomão, o orgulho precede a ruína, a queda. Né? Que nós possamos buscar a face do Senhor. Nós possamos nos arrepender dos nossos caminhos. E certamente o Senhor há de curar a nossa terra, sarar a nossa terra. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar? Os irmãos, podem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, eu quero, Senhor, te agradecer pela Tua palavra, Pai querido. Tua palavra que nos ensina nesta noite que é tempo de mudar, que é tempo de orar, que é tempo de construir, que é tempo de se dedicar e principalmente é tempo de consagrar, Pai querido. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a carregar os nossos irmãos, ó Pai querido. Quando eles vierem a tropeçar, quando eles vierem a cair, que nós possamos ser verdadeiras muletas, ó Pai, para eles. Que não nos venhamos a nos orgulhar, mas fazermos a Tua vontade, ó Pai querido. Que nós possamos ver não a pessoa, mas Cristo, o próprio Cristo encarnado nesta vida, ó Pai querido. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina, ó Pai, nesta noite, que nós devemos nos humilhar. E quando nós nos humilhamos perante o Senhor, Pai, nós enxergamos o Senhor nos cura, o Senhor nos sara, Pai querido. Eu te agradeço pela Tua palavra, palavra essa que falou no meu coração, Pai querido, que é tempo de orar, mas também é tempo de mudar. Louvado seja o Teu santo nome, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, edificados com a palavra que nós lemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.